livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 11, Nimrod, reinado Vidker. A idolatria do Abrão pai Tera. Quando 50 anos de idade, Abrão retorna à sua casa do pai, e descobre seus ídolos. Faz um pretexto para destruí-los. Depois de fazer salgados de carne para os deuses, Abrão toma uma machadinha e os destrói, deixando o machado nas mãos do maior, onde é descoberto pelo seu pai, que é contada por Abrão que o grande Deus se ergueu em raiva e destruído seus companheiros. Terá em sua ira trai Abrão para o rei, que lhe traz até diante do trono de julgamento. Abrão adverte o pai e o rei, antes de todos os príncipes, dos males da idolatria. Nimrod, filho de Cuxi, ainda estava na terra de Sinar, e reinou sobre ele e habitaram ali, e ele construiu cidades na terra de Sinar. E estes são os nomes das 4 cidades que edificou, e chamou seus nomes após as ocorrências que lhes aconteceu no edifício da torre. E ele chamou de Babel em primeiro lugar, dizendo: porquanto o Senhor não confundiu a língua de toda a terra. E o nome do segundo chamou Eresh, pois a partir daí Deus os dispersou. E o terceiro chamava Eshed, dizendo que havia uma grande batalha naquele lugar. E ele chamou o quarto Cauná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá. E eles, irritado o Senhor, eles se rebelaram e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído as cidades na terra de Sinar, ele colocou-lhes o resto de seu povo, seus príncipes e os seus homens valentes, que foram deixados em seu reino. E habitou Nimrod em Babel, e ele não renovou o seu reinado sobre o resto dos seus súditos, e reinou de forma segura, e os sujeitos e os príncipes de Nimrod chamou o seu nome Anrafel, dizendo que a torre de seus príncipes e os homens caíram por seus meios. E apesar disto, Nimrod não voltara ao Senhor, e ele continuou na maldade e perversidade de ensino para os filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior a acrescentar as abominações de seu pai. E fez com os filhos dos homens para o pecado. Por isso é dito: desde os ímpios diante anda a maldade. Naquela época havia guerra entre as famílias dos filhos de Cã, como eles estavam morando nas cidades que haviam construído. E Kedorlaomer, rei de Elão, se afastou da família dos filhos de An, e ele lutou com eles e subjugou-os. Ele foi para as 5 cidades da planície e lutou contra eles, e ele dominou, e eles estavam sob seu controle. E serviram-lhe 12 anos, e deram-lhe um imposto anual. Naquela época morreram Naor, filho de Serug, no ano 49º da vida de Abrão, filho de Terá. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Terá, Abrão saiu da casa de Noé, e foi à casa de seu pai. Abrão sabia que o Senhor, e ele passou nos seus caminhos e instruções, e o Senhor seu Deus era com ele. Terá, seu pai era naqueles rei Nimrod, e ele ainda seguido deuses estranhos. Abrão, porém, chegou à casa de seu pai, e viu ali 12 deuses em seus templos, e a raiva de Abrão se acendeu quando viu estas imagens na casa de seu pai. E disse Abrão: como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer na casa de meu pai, assim será o Senhor que me criou a mim fazer, se no prazo de 3 dias eu não quebrar todos eles. E Abrão partiu deles, e sua raiva ardia dentro dele. Abrão, porém, apressou-se e saiu da câmara de corte exterior de seu pai, e ele encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele. E Abrão veio e sentou-se diante dele. Abrão perguntou ao pai, dizendo: pai, me diga onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e que te criou e eu. Terá respondeu ao seu filho Abrão, e disse: eis que aqueles que nos criou são todos conosco em casa. E disse Abrão a seu pai: meu senhor, mostra-los para mim, peço-te. E Terá Abrão trouxe para dentro da câmara do átrio interior, e Abrão viu, e eis que o quarto estava cheio de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menos do que eles, sem número. E Terá disse a seu filho: eis que estes são os que fizeram todos os vês na terra, e que criou a mim e ti, e toda a humanidade. Terá inclinou-se aos seus deuses, e ele então passou longe deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abrão tinha ido com eles, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e disse à sua mãe:
Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, acelerar e buscar um cabrito do rebanho, e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa trazê-lo aos deuses do meu pai como uma oferta para eles comerem, talvez eu possa, assim, tornar-se aceitável para eles. E sua mãe fez, e ela foi buscar um cabrito, e fez um guisado saboroso, e trouxe a Abrão, e Abrão levou o guisado saboroso de sua mãe, e trouxe-o antes dos deuses de seu pai, e ele se aproximava para que eles pudessem comer, e Terá, seu pai, não sabia disso. E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinha voz, nenhuma audiência, nenhum movimento, e nenhum deles pode estender a mão para comer. E Abrão zombava deles, e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não agradou, ou talvez tenha sido muito pouco para eles, e por isso eles não comiam. E por isso amanhã vou preparar uma comida saborosa, fresca, melhor e mais abundante do que isso, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abrão dirigida a sua mãe sobre a carne saborosa, e sua mãe subiu e pegou 3 filhos bem do rebanho, e fez deles uma excelente carne saboroso, como seu filho gostava, e ela deu a seu filho Abrão, e Terá, seu pai não sabia disso. E Abrão deu o guisado saboroso de sua mãe, e trouxe-o antes dos deuses de seu pai para a câmara, e ele se aproximou-lhes que eles possam comer, e ele colocou diante deles, e Abrão sentou-se diante deles o dia todo, pensando que talvez pode comer. E Abrão vista deles, e eis que eles não tinham nem voz nem ouvir, nenhum deles estendeu a sua mão para a carne para comer. A casa Abrão estava vestido com o Espírito de Deus. E ele gritou e disse: ai meu pai, esta geração perversa, cujos corações estão todos inclinados à vaidade, que servem e esses ídolos de madeira e pedra que não podem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que têm bocas sem fala, os olhos sem ver, sem ouvir, as orelhas, as mãos, sem sentimento, e pernas que não podem mover-se. Como eles são aqueles que fizeram e que neles confiam. E quando Abraão viu todas essas coisas, a sua ira se acendeu contra seu pai, e ele se apressou e pegou um machado na mão, e vieram até a câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele tinha feito quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu, e Terá, seu pai, chegou em casa, porque tinha ouvido na porta o som da marcante do machado. Assim Terá entrou na casa para saber o que esta se tratava. E Terá, ouvido o barulho da machadinha na sala de imagens, correu para a sala para as imagens, e ele encontrou Abrão sair. Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caído e quebrado, e a machadinha na mão dos maiores, que não foi quebrado, e a carne saborosa, que Abrão seu filho tinha feito, ainda antes deles. E quando vi essa Terá, sua ira se acendeu sobremaneira. Sala Abrão. E ele encontrou Abrão seu filho ainda está sentado em casa, e disse-lhe: que é isto que tens trabalho feito para os meus deuses? E Abrão respondeu Terá seu pai, e ele disse: não, meu senhor, porque eu trouxe um guisado saboroso antes deles, e quando me cheguei-lhes com a carne que eles possam comer, todos eles de uma só vez, estendendo as mãos para comer, antes da um grande tinha colocado a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e sua ira se acendeu contra eles violentamente, e ele foi e pegou o machado de guerra que estava na casa, e foi até eles e quebrou todos eles. E eis que o machado está ainda em a mão, como vês. E a raiva de Terá se acendeu contra seu filho Abrão, quando ele falou isso, e Terá disse a Abrão seu filho em sua raiva: que é este conto que tu disse? Tu dizes mentiras para mim. Existe nesses deuses espírito, alma ou poder para fazer tudo o que tu me disse? Eles não são de madeira e pedra, e eu não me fez, e tu podes falar em tais mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriram. E tu que fizeste lugar a machadinha em suas mãos, e depois dizes que ele feriu a todos eles. Abrão, porém, respondeu ao seu pai e disse-lhe: e como podes então servir esses ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem aqueles ídolos em que tu confias te entregar? Eles podem ouvir tuas orações, quando chamas sobre elas. Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão travar batalhas contra o teu para os teus inimigos, para que tu deverias servir madeira e pedra que pôde falar nem ouvir.
e seguramente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão ligados a ti, para fazer estas coisas. Você é tão tolo ou tão curto de entendimento que servirá de madeira e pedra, e que após este forma, eis que ser o Senhor Deus que fez o céu e a terra, e que te criou na terra, e assim trazer um grande mal em cima de sua alma nesta matéria, servindo de pedra e madeira? Não os nossos pais nos dias de velho pecado nesta matéria. Eu, o Senhor Deus do universo, trouxe as águas do dilúvio sobre eles e destruiu toda a terra. E como você pode continuar a fazê-lo e servir a deuses de madeira e pedra, que não pode ouvir ou falar, ou entregá-lo da opressão, trazendo assim para baixo a ira do Deus do universo em cima de você? Agora, pois, meu pai, se abster disso, e não traz o mal sobre a tua alma e as almas dos da tua casa. Abrão, porém, apressou-se e saltou antes de seu pai, e tomou o cutelo do maior ídolo de seu pai, com os quais Abrão partiu e fugiu. E Tera, vendo tudo que Abrão tinha feito, se apressou para ir de sua casa. Ele foi para o rei, e ele veio antes de Nimrod e parou diante dele, e ele inclinou-se ao rei, e o rei disse: O que tu quer? E ele disse: Rogo-te, meu senhor, para me ouvir. Agora, 50 anos para trás uma criança nasceu para mim, e assim ele fez aos meus deuses e, portanto, ele tem falado. E agora, pois, meu senhor e rei, emita para ele que ele pode vir diante de ti, e julgá-lo de acordo com a lei, que podem ser entregues a partir de sua maldade. E o rei enviou 3 homens dos seus servos, e foram trazidos perante o rei Abrão. E Nimrod, todos os seus príncipes e servos foram naquele dia, sentada diante dele, e Tera sabe também diante deles. E o rei disse a Abrão: Que é isto que tens feito a teu pai e a seus deuses? E Abrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para seu pai, e ele disse: O Deus grande que estava com eles na casa fez-lhes o que ouviste. E o rei disse a Abrão: Se eles tivessem poder de falar e comer e fazer o que disseste. E Abrão respondeu ao rei, dizendo: E, se não houver poder neles, porque tu atendi-los e fazer com que os filhos dos homens errar através loucuras teu? Tu imagina que eles podem entregar-te, ou fazer qualquer coisa pequena ou grande, para que te servem? E por que tu não sentir a Deus de todo o universo, que te criou, e em cujo poder é matar e manter viva? 0 Rei tolo, simples e ignorantes, ai de ti para sempre. Eu pensei que tu queres ensinar aos teus servos o caminho reto, mas tu não fez isso, mas tu encheu toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo, que tem seguido os teus caminhos. Tu não sabe, ou não ouviste, para que este mal que fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias de idade, e do Deus eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e destruiu a todos, e também destruiu toda a terra por sua conta. E tu e o teu povo se levantar agora e fazer como até este trabalho, a fim de derrubar a ira do Senhor Deus do universo, e para trazer o mal sobre ti e a toda a terra. Agora, pois, repudiar esse ato do mal que fazes, e servir ao Deus do universo, a tua alma está em suas mãos, e então ela será bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para te abandonar teus maus caminhos, e para servir ao Deus eterno, então tu queres morrer de vergonha nos últimos dias, tu, teu povo, e todos os que estão ligados a ti, ouvir as tuas palavras, ou andando em teu caminho do mal. E quando Abrão tinha deixado de falar diante do rei dos príncipes, Abrão ergueu os olhos para os céus, e ele disse: O Senhor vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los.